Bahar está passando roupas na casa de Fazile, que se senta e acompanha e pergunta como está seu pai. Bahar responde que Enver não é seu pai verdadeiro, mas age como se fosse. Ele é um homem muito gentil e o ama muito. Bahar diz a ele que Enver não está bem porque amava muito a mãe e está sofrendo. Finge que está bem, mas não está. Além disso, ele conta a ela que sua casa pegou fogo. Fazile fica surpreso e Bahar diz a ela que Enver e sua irmã agora estão com ela e cuidam dos filhos hoje. Fazile, muito surpreso, conta que muitos desastres aconteceram e pergunta por que ele não havia contado a ela antes. Bahar responde que não gosta de ficar triste. Bahar diz que ela não pode permitir isso e que ela ainda veio trabalhar só para ajudar uma amiga, mas com tantos problemas. Ela pede a Bahar para terminar de passar e ir para casa. Bahar diz a ela que vai terminar de passar as roupas e irá verificar Seida antes de voltar para casa. Fazile diz a ela que a ajudará, mas Bahar não permite. Mais tarde, vemos que Bahar retorna a Tarlabazi e visita Seida. Ela pergunta por que ele voltou tão cedo e Bahar diz que quando a senhora Fazile descobriu o que aconteceu, ele a deixou sair mais cedo e até pediu que a levasse ao médico. Seida diz que isso é forte, porque Fazile a vê e se torna humano. Seida se senta, mas Bahar manda ela se levantar para levá-la ao hospital. Seida pergunta como vai o demônio do filho da senhora e Bahar responde que não gostou dele. Seida pede que ele não se preocupe, porque é assim com todo mundo. Bahar pede que ela se levante, pois a senhora Fazile lhe deu dinheiro para levá-la de táxi ao hospital. Seida diz que não está com vontade e só quer ficar em casa. Bahar olha uma foto de Arda e diz a ela que se forem ao hospital podem pedir ao Dr. Yale para fazer o teste de paternidade de Henry, pois talvez tenha havido um erro no local onde ele o fez. Seida pergunta onde eles conseguirão uma amostra de DNA de Henry e Bahar responde que ela cuidará disso. Então ajuda Seida a se levantar e eles se preparam para partir. No refeitório, Henry explica o plano de gestão do refeitório. Arif pede-lhe que organize os turnos semanais de trabalho e lhe traga alguns documentos. Henry avisa que ele pode começar amanhã. Arif se despede e sai do local. Na rua, Arif verifica os papéis e não percebe que Bahar está chegando ao refeitório para pegar a amostra de DNA de Henry. Seida espera no táxi e Arif também não percebe sua presença. Bahar entra e cumprimenta Henry. O empresário pergunta o que está acontecendo e Bahar diz que estava de passagem e lhe ocorreu subir para cumprimentá-lo e ele percebe que há um fio de cabelo em seu ombro. Henry pergunta se ele viu Arif saindo. Bahar diz que não. Então Henry conta que ouviu o que aconteceu com seu pai e que sente muito, e também lhe oferece seu apoio. Bahar muito obrigado. Ela age rapidamente e o abraça em sinal de gratidão pela ajuda e agarra seus cabelos. Henry a convida para um chá, mas Bahar avisa que ela precisa ir para casa e eu só vim agradecer. Ela se despede e sai do café. Bahar corre e entra no táxi e o taxista reclama que o deixaram esperando há muito tempo. Seida pergunta por que ele reclama se está com o taxímetro acionado. Bahar e Seida colocam os cabelos em um pano limpo e vão para o hospital. À noite, Arif retorna para Tarlabazi, mas seu amigo Talat o impede e pede que converse um pouco. Eles se sentam e Talat diz que acha que não pode continuar com o negócio de cafeteria, não é algo com o qual ele está acostumado. É diferente ajudá-lo às vezes a ficar ali o dia todo porque ele fica entediado. Da mesma forma, ele conta que também ajudou seu pai, mas agora sua loja não vai bem. Arif entende isso e Talat diz que não quer incomodá-lo, mas sugere que é melhor pagá-lo como puder. Arif diz que está tudo bem e que eles vão dar um jeito. Enver sai pela janela e cumprimenta Arif. Então ele pede que ele lhe dê a chave do apartamento de Sarp quando terminar de falar com Talat. Arif diz a ele que ele irá imediatamente. Talat pede ao amigo que não se preocupe em devolver o negócio e Arif diz que não tem problema porque ele vai pensar em alguma coisa. Talat agradece e devolve as chaves do negócio. Arif sobe em busca de Enver. O velho diz que finalmente poderá tirar aquela roupa, se trocar e relaxar. Sirin o olha com raiva. Arif bate na porta e Nizam corre para abri-la. Arif a cumprimenta sorrindo, mas a menina fica chateada e fecha a porta na cara dela. Enver, muito surpreso, pergunta por que fez isso, mas Nizam corre para seu quarto. O venerável velho abre a porta e pergunta a Arif por que Nizam fez isso, talvez ele não tenha visto. Arif diz que viu e Enver diz que talvez seja um jogo.
Então Arif diz a ele que sente muito por sua casa. Ele então pergunta como o incêndio começou e Enver responde que foi culpa dele. Na verdade, desde que Atice foi embora ele perdeu a cabeça. Arif diz que pode ajudá-lo no que precisar e lhe dá as chaves do apartamento de Sar. Enver informa que eles ficarão lá enquanto o aluguel já estiver pago. Arif diz que não tem problema e vai conversar com o pai careca. Além disso, Enver pede que ele avise caso descubra algum trabalho. Arif diz a ele que já tem uma profissão e não precisa fazer outro trabalho. Enver conta que perdeu todo o seu material de trabalho como alfaiate e não conseguiu trabalhar. Arif pede que ele deixe o tempo passar e ele se recuperará. Eles dizem adeus. Nizam está deitado nas pernas de Sirin que parece feliz. Enver se aproxima e pergunta a Nizam por que ele fechou a porta para Arif daquele jeito. Então ele pergunta a Sirin se ela sabe. A louca ondulada responde que não sabe de nada. Nizam apenas veio correndo e deitou-se de pernas para o ar. Doruk apenas olha para eles. Sirin pergunta a Nizam por que ele se comportou assim. Bahar sai da sala e vendo sua filha assim, pergunta o que há de errado. Nizam grita que não há nada de errado e corre para se trancar em outro quarto. Enver informa a Bahar que Nizam fechou a porta na cara de Arif e Bahar pergunta por quê. Enver e Sirin não sabem de nada. Bahar vai atrás da filha e pede para ela conversar. A menina diz que quer ficar sozinha. Bahar diz a ela que não vai forçá-la a falar, mas que ela deveria sair e dar-lhe pelo menos um abraço como mãe e filha. Nizam obedece e abre a porta. Ela abraça a mãe e os dois caminham em direção ao quarto dela, mas Enver a impede e pede permissão para subir ao apartamento e pegar algumas roupas. Enver pergunta se ele não quer subir com ele, mas Bahar diz que não e subirá outra hora. Da mesma forma, a senhora diz a Sirin que ele pode tirar o que quiser do armário dela. Sirin diz a ela que amanhã verá o que ele tem antes de ir para o trabalho. Doruk fica sozinho na sala e, enquanto sobem, Enver diz a Sirin que Seida lhe disse que Bahar não apareceu desde a morte de Sarp. Sirin pergunta por que ela está subindo. Enver diz que Sarp era o pai de seus filhos e que ela deveria recolher os pertences dele e doá-los, mas não acho que ela possa fazer isso. Sirin supõe que Peril deveria cuidar disso, mas Enver informa que ela foi para o exterior. Doruk vê o telefone de Sirin e o pega, corre escada acima para entregá-lo a ela. Doruk toca la puerta y Sirin lhe pergunta que hace ali. El le entrega su celular y Sirin le agradece. Luego el niño le pergunta a su tia se puede entrar. Ela cede y Doruk le pergunta onde está o abuelo. Sirin responde que está em o duche. Doruk pergunta se pode entrar em seu quarto e Sirin lhe dá permissão. Doruk entra no quarto que havia organizado para os filhos. O pequeno pega um avião de brinquedo e senta na cama. Ele se lembra de como estava feliz com o pai e a irmã naquele quarto e fica muito triste. No quarto de Sar, Sirin pega uma de suas roupas e cheira enquanto sorri. Aí ele pega o que vai servir ao pai e deixa na cama. Ela vê que há algo fúcsia debaixo da cama e ao pegá-lo percebe que é um sutiã. A louca ondulada fica com medo. Bahar conforta a filha abraçando-a e dizendo-lhe que ela não precisa contar nada que ela não queira. Mas você pode contar a ela aquelas coisas que a deixam triste porque ela, como mãe, deveria saber. Nizam permanece em silêncio e Bahar pergunta se há algo que a deixa triste. Nizam se lembra imediatamente do aviso de Sirin para que não contassem nada a Bahar, caso contrário, eles a perderiam. A menina responde que não. Bahar pergunta se ela quer que ele traga algo para ela e Nizam pede que ela traga água para ele. Bahar vai atrás dela. Bahar sai da sala e ao não ver Doruk fica preocupado. A senhora sobe para procurá-lo, mas tem dificuldade para entrar no apartamento de Sarp. Sirin mostra a ela o sutiã que ela encontrou no quarto de Enver. Justo Bahar abre a porta e pergunta se Doruk está lá. Sirin responde que sim porque queria ver seu quarto. Bahar pede que lhe digam para descer, Enver diz que sim. Bahar vai embora. Enver repreende a filha e pergunta o que Bahar achou do sutiã. A maluca diz a ele que provavelmente é o que todo mundo pensa. Enver manda ele não falar besteira, mas Sirin se vitimiza dizendo que ela é sempre culpada de tudo. O velho pede para ela jogar isso fora. Enver se tranca para trocar de roupa e Sirin ri. Arif e Yusuf estão assistindo televisão. O velho Cocolizo conta ao filho que sabia que Talat iria deixá-los perdidos com o negócio porque ele é um preguiçoso.
Arif diz a ele que Talat é como ele e Yusuf fica ofendido. Então Arif informa que Enver e sua filha ficarão no apartamento de Sarp até que o valor pago por Sarp acabe. Yusuf lhe diz que não concorda porque a pessoa que alugou o apartamento para ele não mora mais. Arif diz para ele parar e será como ele disse. Yusuf chama Arif de ingênuo porque ele sempre faz o que a família lhe pede e eles o enganam. Arif se levanta para sair. Yusuf ofende dizendo que não sabe como passou no vestibular, isso é incrível. Arif deixa claro para ele que tudo de ruim que aconteceu com eles foi culpa dele porque foi ele quem matou Atis e Sarp, destruiu a vida de Enver e por isso sua casa pegou fogo. Portanto, ele está disposto a fazer o que for preciso para ajudá-los. Arif vai embora e Yusuf continua acreditando que seu filho é estúpido. Arif se tranca em seu quarto e pensa, depois liga para Kisme, pede à irmã que lhe empreste algum dinheiro, já que ele não tem nada. Vemos que Kisme diz a ele que não há problema e que eles se verão amanhã. Ela desliga a ligação e cumprimenta Henry com um beijo. Os dois sorriem e entram no carro. Enver desce ao apartamento de Seida e diz que sente muito por incomodá-la, embora ela esteja doente. Ela diz a ele que está tudo bem e para não falar tão baixo porque Arda não vai acordar. Enver diz a ele que encontraram algo no apartamento de Sarp e Bahar também viu. Seida pergunta o que encontraram e Enver diz que foi um sutiã. Seida pede para ele não se preocupar, pois ela tem uma explicação muito clara da origem daquele sutiã e irá para Bahar agora mesmo. Seida entra na casa de Bahar com Enver. Nizam está fazendo o dever de casa na sala e eles devem falar uma língua que só Bahar entende. Mas Nizam pergunta o que encontraram e Seida conta que encontraram uma fatura. Seida conta à amiga que o sutiã pertence aos inquilinos de Yusuf. Bahar pergunta quais são os inquilinos e Seida informa que Yusuf estava alugando aquele lugar por hora para outras pessoas. Nizam continua fazendo perguntas, mas Seida se cansa e pede que ele não interfira nas conversas dos adultos. Bahar entende a situação e Enver lhe conta que Yusuf aproveitou o fato de Arif estar em sua aldeia para fazer isso, caso contrário ele não teria permitido. Bahar fica chateado e vai embora. Nizam diz a Seida e Enver que sabe que Arif não estava em sua cidade, mas na prisão. Enquanto Bahar desce as escadas, Doruk segue e pede que ela olhe o boné que ela usa e que pertenceu a seu pai. O menino pergunta se fica bem nele e Bahar diz que fica bem nele. Doruk pede que ele permita que ele a leve para a escola e Bahar diz que ele pode, porque o que o pai tinha era de Nizam e dele. Bahar sorri, mas depois vê Sirin descendo com uma camisa Sarp. Ela pergunta se isso o incomoda, mas Bahar diz que não e pede que entrem porque ele tem outra coisa para fazer. Sirin entra em casa e quando Seida vê com as roupas de Sarp pergunta de onde ela tirou aquela camisa. Sirin responde isso de cima. Seida pergunta o que há de errado e se ele está vestindo a camisa de Sarp para incomodar Bahar. Sirin diz que não quer incomodar Bahar, mas suas roupas foram queimadas e ela não pode usar as de Bahar. Seida leva para fora do apartamento. Ao mesmo tempo, Arif abre a porta e Bahar, ao ver Yusuf, corre em sua direção gritando que não tem respeito por nada e como pensou em fazer o que fez. Yusuf pergunta o que ele quer dizer e Bahar diz que está falando da casa que Sarp alugou por vários meses e a mesma que estava alugando para outras pessoas. Ela pede ao velho cocoliso que não minta para ela, pois acabaram de encontrar um sutiã na cama de Sarp. Yusuf tenta se desculpar, mas Arif diz que isso é o suficiente e diz ao pai careca que todos já sabem o que ele estava fazendo. Yusuf diz que foi forçado a fazer isso porque ela não lhe pagou o aluguel de seu apartamento durante meses. Bahar grita que isso não tem nada a ver, como ela ousa deixar gente entrar para fazer qualquer tipo de coisa na casa do marido como se fosse um bordel. No quarto dos filhos eles ainda guardam seus pertences e muitas lembranças com o pai. Yusuf responde que ela tem vergonha de falar de Sarp como seu marido e depois vir pedir favores ao filho. Bahar jura que o matará se ele continuar falando e Arif grita com seu pai para se desculpar. Yusuf diz que não fará isso porque Bahar brincou com seus sentimentos. Arif grita para seu pai calar a boca e Bahar quer quebrar sua mãe. Yusuf pede desculpas e diz que não teve escolha porque não estava recebendo aluguel. Arif não estava e eles perderam o café. Arif diz a Bahar que como desculpa pelo que seu pai fez ele não terá que pagar a dívida do aluguel. Bahar diz que não é necessário, mas Arif diz que sim. Ela agradece e sai de casa. Raif está montando um quebra-cabeça,
Fazile entra na sala de jantar e Raif, percebendo sua presença, diz que sabe que vai falar alguma coisa e não gosta. A escritora se senta ao lado dele e conta que conversou muito com Bahar hoje. Ela é uma mulher diferente, frágil e ao mesmo tempo forte. Raif pede que ela vá direto ao ponto e Fazile diz que gostaria que Bahar trabalhasse com eles em vez de Seida. Ela é mais adequada para o trabalho. Raif olha para a mãe e pergunta se o que ela quer é ajudá-la. Fazile responde que sim, é uma mulher que já passou por muita coisa e merece ajuda. Raif faz ver que Seida também tem muitas necessidades. Fazile diz a ele que Bahar pode se adaptar rapidamente aos seus hábitos, mas Raif recusa. Fazile diz ao filho que sabe que só prefere Seida porque isso o incomoda. Raif reconhece isso e também diz que não gosta de Bahar porque de alguma forma isso lembra dela. Fazile apenas deseja boa noite ao filho e vai embora. Seida está procurando algumas roupas para emprestar a Sirin para que a louca e ondulada não precise usar as roupas de Sarp. Sirin faz gestos ruins e pede que ele pare de procurar porque não usará aquelas roupas para sempre e quando puder comprará roupas. Seida avisa que não vai deixar que ele o leve até que ele compre algumas roupas. Sirin diz a ela que se as roupas de Bahar não servem, as dela também não, porque Seida é mais magra. Seida encontra uma mala e a coloca na cama. Ela diz a Sirin que o que ele diz não cabe nela porque as roupas de Bahar também não serviriam se ela não fosse gorda. Sirin pergunta se ela está insinuando que é mentirosa. Seida responde que não e se diz que está gorda é porque ninguém a conhece melhor do que ela mesma. Seida mostra algumas roupas dizendo que são da época em que ela era gorda e diz que já foi gordinha como Sirin, mas felizmente perdeu peso. Sirin fica ofendida porque não gosta da atitude de Seida, olha para ela e pergunta como as crianças descobriram que Arif havia sido preso. Sirin diz que com certeza já ouviram isso em algum lugar. Seida pergunta por que ficam sérios ao ouvir seu nome. Até 2 dias atrás as crianças adoravam Arif. Sirin diz que Nisa e Doruk podem ter esse sentimento porque Arif matou seu pai. Seida afirma que Sirin lhes disse isso, embora a louca e ondulada negue. Ela diz a ele que espera que ele não tenha voltado aos velhos tempos. Sirin diz que ele tem muitos problemas para pensar em Arif. Sirin quer ir embora, mas Seida a defende e pede que ela experimente as roupas e vista o que lhe cai bem. Sirin faz isso com relutância. Bahar termina de cuidar dos filhos e pede que lavem as mãos e o rosto. Nesse momento Sirin volta para casa e mostra ao pai as roupas que Seida lhe deu. Enver agradece a Deus, mas Sirin fica chateado e expõe as roupas que Seida lhe deu. Bahar informa que amanhã irá ao banco retirar o dinheiro de Sarp. Ela pergunta a Sirin se ela gostaria de fazer compras. Enver não permite e avisa que o dinheiro será destinado às despesas da escola particular dos filhos. Além disso, diz-lhe que irá procurar trabalho porque pelo menos agora tem onde ficar. O velho se despede dos netos que estão entusiasmados porque amanhã conhecerão sua nova escola. Enver e Sirin sobem ao apartamento de Sarp para dormir. Fazile está se preparando para dormir, de repente ela se lembra de sua conversa com Bahar sobre como curar a alma. Da mesma forma, ele se lembra de quando Bahar lhe perguntou por que ele havia parado de escrever. Fazile disse que era uma boa pergunta e respondeu que era porque ela não queria se curar. A escritora começa a pensar e olha para sua máquina de escrever. Então ele decide sentar-se na frente dela, acende a luz e começa a revisar suas antigas obras literárias. No dia seguinte, Seida sobe com Arda e ao ver Sirin a cumprimenta. Seida pergunta à louca onde ela está indo e ela diz que vai descer para ver o que fica bem nela com as roupas de Bahar. Seida informa que Bahar não está aqui porque foi levar as crianças. Sirin pede a chave, mas Seida avisa que a perdeu. Sirin não sabe o que fazer e diz que vai dar uma olhada no armário de Sarp. Seida pega seu braço e não permite, ela diz que isso é proibido e que ela terá que usar algo do armário. Sirin não aceitou e voltou para o apartamento furioso. Enver cumprimenta Seida e ela deixa Arda com ele. O velho recebe com muita alegria e Seida se despede do filho e vai embora. Bahar e seus filhos estão em um ponto de ônibus. Doruk pergunta à mãe se a nova escola fica muito longe e Bahar responde que sim. O menino pergunta quantos ônibus eles devem pegar para chegar lá e Bahar responde 3. Nizam sorrindo diz ao irmão que mais tarde o ônibus escolar irá buscá-los em casa. Doruk fica feliz com isso e diz que gosta.
Nizam pergunta como ele pode saber disso se eles nunca viajaram de ônibus escolar. Doruk responde que nunca montou em elefante e também gosta e por isso menciona diversos animais fazendo rir sua mãe e irmã. Ao mesmo tempo, vemos que Arif está arrumando as coisas no refeitório. Sirin sai do prédio com as roupas que Seida lhe deu. Arif também sai do refeitório e a vê. Um amigo entrega a Arif alguns documentos que ele deixou e Arif caminha atrás de Sirin. Mais tarde, Sirin percebe e se vira. Ela com raiva pergunta por que ele a está seguindo. Arif responde que está apenas caminhando naquela direção e não tem motivo para assediá-la. Arif diz a ela que nunca iria assediá-la e pergunta se ela é louca. Sirin diz que Seida provavelmente pediu para ele ver se ela vai trabalhar ou para saber se ela vai tirar Henry dele. A louca ondulada pede que ele diga não, pois Henry não lhe interessa. Arif diz a ela que ela é estúpida e Sirin pede que ele ande na frente dela. Arif apenas diz que está louca e caminha em direção ao refeitório de Henry. Sirin o vê entrar e fica surpreso. Arif chega e cumprimenta um garçom que avisa que Henry está lá dentro. Arif se senta e pede um chá enquanto espera por ele. Sirin chega ao mesmo local para trabalhar e ao ver Arif pergunta o que ele estava fazendo ali e se não poderia tomar chá em outro lugar. Arif diz que não vem tomar chá e a louca então pergunta por que ele chegou. Arif não responde e Sirin pergunta se ele é surdo. Henry sai da cozinha e cumprimenta Arif e Sirin. Ela manda ele desculpar a roupa dela e quando eles estiverem sozinhos ela explicará. Henry diz que está tudo bem e reúne todos os seus funcionários. Ele os apresenta a Arif como novo gerente da cafeteria, já que ele será o responsável pela administração do restaurante. Arif olha seriamente para Sirin enquanto Henry e os funcionários lhe desejam sorte. Sirin olha para os cavaleiros e entra na cozinha com raiva. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.